Professora Aurelice, diretora do Colégio BM. Estou, assim, um pouco meio sem graça, que eu estou com 3 mulheres, né? Sou o único homem aqui por enquanto. E, bom, vai ser um evento maravilhoso. Esse tema ele é um tema muito atraente, é um tema emergente, afinal de contas, a sociedade moderna ela busca intensamente uma saúde física e mental. Afinal de contas, se nós não tivermos uma saúde física e mental equilibrada, alinhada, a vida ela perde o sentido. Não existe mais felicidade. E todos nós somos destinados a sermos felizes, né? Então eu passo a palavra para a nossa diretora, professora Aurelice. Gente, muito boa noite novamente a todos. Agradeço demais a presença aqui de vocês, professor André, professora Jacimara, professora Luísa, a equipe da extensão, a equipe do NTI, a equipe do marketing, que se juntou para que, né, a gente possa estar neste momento aqui, levando um pouquinho, né, do que a gente tem aprendido, dividindo, e também aprendendo uns com os outros para essa comunidade que está aqui para aprender também conosco. Então, assim, o PAG, né, o Programa Ambiental Gaia, ele é um programa guarda-chuva, e exatamente no dia 1º de junho, ele inaugura ou abre, né, faz a abertura oficial das atividades que celebram o meio ambiente, né, porque internacionalmente a gente tem o meio ambiente acontecendo, né, no dia 5 de junho, de 1 a 10, então vários momentos do planeta, né, se celebra essa data, mas para trazer as pessoas à reflexão. Então, nós do Colégio BM e do UBM, né, por meio do PAG, que é esse Programa Ambiental, Socioambiental Gaia, pensou em trazer pessoas especialistas nas áreas do pensar, né, e sentir, e da alimentação. E também um convidado, que é o seu Reginaldo Morikawa, que ele vai entrar brevemente aqui, porque ele está no trânsito, mas nós vamos respeitar aqui o início, o horário, vamos dialogando aqui, o trio, o professor André vai fazer mediação, e lembrar também que nós não podemos, inclusive, nos esquecer de um dos aspectos que fundamentam o nosso PAG, que é a Agenda 2030. E lá, né, em uma das 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos o objetivo 2, que trata da fome. Mas ali a fome não só de solucionar o problema da fome do mundo, mas também de modificar a forma como nós alimentamos, a forma como nós produzimos, a forma como esses alimentos chegam às famílias, e como isso contribui para a melhoria do seu assim, bem-estar físico, mental e até espiritual. Então, assim, a gente está aqui reunindo pessoas que estão à frente, né, academicamente, a professora Jucimara, com a professora Luísa, o professor André, no seu expertise, na sua expertise com a questão também alimentar, porque ele tem especialização nessa área, mas muito mais que isso, como aquele professor Verde, né, que está junto conosco aqui, acreditando e na certeza que nosso trabalho, nem que seja de uma forma muito modesta, vai contribuir para um mundo melhor, um mundo mais feliz. Então, assim, declaro aberta aqui nossa live de hoje, somos o que comemos e o que pensamos. Eu vou me retirar, vou ficar assistindo pelo YouTube, e depois, ao final, quando encerrar, eu volto aqui para finalizar com vocês, tá bom? Deixo, então, aqui, qualquer coisa, só me dá um alô. Boa live para todos nós. Sucesso. Bom, agradeço aí as boas-vindas da professora Aurelice, e é importante nós frisarmos que a Semana do Meio Ambiente ela é apenas um lembrete de que é necessário uma atenção especial à Gaia. Afinal de contas, Gaia, o planeta Terra, é a nossa matriz.
a nossa mãe, a fonte geradora, a fonte que nutre toda a vida que permeia o planeta. Bom, então, Luísa, Jucimara, quem sou eu para falar de vocês duas, né? Eu acho que nada mais justo e correto e educado que vocês mesmos falem de vocês. Quem gostaria de iniciar? Oi, eu posso iniciar. Então, boa noite para todos, para a Luísa, para o André, a Aurelice que já saiu, e a todos que estão assistindo. Eu sou nutricionista, já tenho uma longa caminhada, duas décadas de caminhada na nutrição. Sou professora do UBM também há 2 décadas, entrei em 2001 como professora, e estou até hoje nos cursos de nutrição, enfermagem, fisioterapia. Como nutricionista, eu trabalho no Centro do Idoso, em Barra Mansa, e lá a gente tem um trabalho muito, muito específico dentro da nutrição, de uma forma geral, né? De prevenção de doenças. Porque hoje, mais do que nunca, a gente tem que trabalhar na prevenção da visão holística da pessoa, de não somente aquela queixa principal que ela tem, né, que muitas das vezes as pessoas vêm com um problema, e a gente vê que esse um problema ele pode ser solucionado se a gente olhar essa pessoa como um todo, não somente como aquela situação que ela apresenta, que às vezes nem ela tem noção de tantos fatores que interferem no estado de saúde, né, nesse binômio, nesse equilíbrio do saúde e doença. Então, na nutrição, a gente trabalha muito com o equilíbrio e muito com a prevenção, né, o quanto a gente pode modificar nossos hábitos alimentares para prevenir doenças. E isso se torna muito importante, cada dia mais importante, tanto da visão do paciente como um todo, como da importância do trabalho multidisciplinar, né? A gente, na UBM e em outros lugares, a gente está sempre nesse convívio multiprofissional, porque é a única forma da gente conseguir ajudar no trabalho de prevenção e na percepção desse paciente, dessa pessoa que procura ajuda profissional. E nós, da área da saúde, temos essa responsabilidade. Eu considero isso uma responsabilidade de tratar o paciente como um todo, de ver a pessoa como um todo e, principalmente, ajudá-la nesse trabalho de não adoecer, né? O quanto a alimentação pode interferir nesse processo de saúde e prevenir e auxiliar na prevenção de doenças. Então, é essa a minha linha de pensamento, a minha linha de trabalho dentro da nutrição, que eu trabalho com os alunos na faculdade, estagiários, etc., e a minha atuação como nutricionista, sempre dentro dessa área, da visão do paciente como um todo e o trabalho de prevenção. Vamos lá, então. Boa noite a todos, boa noite a Aurelice, André, Jucimara, todos presentes. É um prazer estar aqui. Agradeço já desde o início o convite, a oportunidade de falar, de trocar e aprender também com vocês, com certeza. Então, meu nome é Luísa, né? As pessoas me conhecem mais como professora, Luísa Pelúcio. Eu sou psicóloga clínica já quase também. Eu não estou nas 2 décadas de Jucimara, mas estou fechando a primeira década. Estou fechando a primeira. Sou psicóloga clínica, psicóloga home care, faço atendimento domiciliar também há muitos anos. E eu atendo pela terapia cognitivo-comportamental, que é a minha pós-graduação. Essa terapia, acho que é importante falar disso dentro do nosso tema, a terapia cognitivo-comportamental, ela estuda o pensamento, os sentimentos e os comportamentos dos sujeitos. Essa é a nossa base, né, que a gente chama de tríade cognitiva. É a base dos nossos estudos e o que muito tem ligação e contribuição com o nosso tema de hoje, que é o pensamento do sujeito, né? Aqui no aspecto alimentar, mas o pensamento do sujeito na forma como ele se relaciona. No caso com que a gente vai falar hoje, o pensamento do sujeito na relação que ele tem com o alimento, que é o que a gente vai chamar de comportamento alimentar e que a gente vai estudar cada vez mais na psicologia o pensamento dentro dessa perspectiva. Como eu penso em relação à comida? Como que essa comida me impacta? Como eu sou movido por isso? Quais são os meus comportamentos perante isso? Meus comportamentos são funcionais? São disfuncionais? São satisfatórios? Né? São pensamentos compensatórios? Vou falar um pouquinho disso com vocês. E me apresentando um pouquinho mais,
eu fiz o meu mestrado, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em saúde mental e psiquiatria, e hoje sou doutoranda, faço doutorado lá. Além disso, também tenho uma alegria em dar aula aqui na casa, né, sou professora do UBM, no curso de psicologia, sou supervisora clínica no nosso espaço de serviço de atendimento aos pacientes, no SPA. Inclusive, nós estamos abertos, a quem estiver assistindo e quiser procurar o serviço, nós estamos com a abertura aí para novos pacientes, quem quiser procurar. E dou aula também em outros lugares, na pós-graduação também dessa linha de terapia cognitivo-comportamental. Acho que esse é um pouquinho assim de mim, resumidamente, né? E estou aqui aberta para a gente poder trocar, falar um pouquinho desse pensar na alimentação, do comportamento alimentar, que eu sei que pode fazer uma conexão bem bacana com o nosso tema de hoje. Olha, vou ser sincero com vocês duas. Eu sou apaixonado pelas essas duas áreas, pela nutrição e pela psicologia. E vocês duas já falando, vários links abriram aqui na minha mente. Eu não sei nem por onde eu começo as perguntas, o nosso bate-papo. Mas vamos começar. Eu gostaria de saber da Luísa. Uma vez eu escutei, Luísa, de uma pessoa que ela era bastante obesa e ela não conseguia diminuir a ingestão de alimentos. Ela disse para mim, eu não consigo. E eu disse assim para ela, você tem que ter força de vontade. Aí ela, não, mas não é isso, eu não consigo. Ô Luísa, esse não conseguir, ele é real mesmo? Vamos lá, vou tentar ser breve, André, que você tocou num ponto que dá para a gente abrir uma aula, quase que uma disciplina. Mas eu vou tentar ser breve. Essa questão da cognição em relação à comida, ela é muito importante. Então, assim, só para a gente entender, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de transtorno alimentar, né? Então, o transtorno alimentar, ele é conceitualizado dentro da psicologia, do DSM-5, que é o que a gente tem como manual diagnóstico de transtornos, ele é entendido como uma patologia. E a patologia, ela precisa ser tratada, mas atrás dela vem milhões de coisas, né? Então, assim, é muito difícil a gente falar assim, é isso mesmo, a pessoa não consegue. Então, são vários detalhamentos. Então, assim, para a gente entender como é que tudo isso começa, as causas. Quando a gente fala de obesidade, quando a gente fala de anorexia, quando a gente fala de bulimia, tanto o excesso do comer quanto a falta do comer estão ligados muito a questões culturais. Né? Então, assim, as pessoas às vezes não se ligam nisso, mas como é que é o alimento nessa família? Como é que o alimento ele é fornecido? Né? Então, desde lá da primeira infância, isso tem essa relação. Então, a gente vai construindo, André, o comportamento alimentar e a cognição alimentar, a forma como eu penso, como eu sinto, né? Minha forma de valorizar a comida, de sentir prazer com a comida e de me comportar com o alimento. Então, quando eu vou me desenvolvendo, eu vou criando o que a gente chama na psicologia de crenças. O que eu acredito que é primordial? O que eu acredito que é bom? O que eu acredito que me dê prazer? E nesse desenvolvimento, eu vou criando essas crenças e, para mim, elas são verdades absolutas. Então, quando eu acredito eu não consigo, isso vira um pensamento rígido, vamos dizer assim, que são as crenças. E a pessoa, ela acha que realmente ela não consegue. Então, muitas pessoas não buscam tratamento. Muitas pessoas não tentam, de alguma forma, fazer movimentos, comportamentos diferentes para acharem que estão limitados a isso. Eu sou assim, eu como assim, esse é meu jeito de ser. E, na realidade, hoje nós temos uma onda, um mar de possibilidades dentro da psicologia de tratamentos. Nós não precisamos pensar da mesma forma eternamente. A nossa forma de pensar, ela não só pode mudar, como a gente tem uma prova real disso. Olha para quem nós somos esse ano de 2021. A gente já pensa diferente do que a gente pensava em 2020, tem certeza. Então, por que nós somos tão rígidos com coisas que são problemáticas? Mas em relação a isso eu não consigo pensar diferente. Consegue, mas a gente precisa aprender a se abrir para se tratar. E não só ser tratado, eu falo muito isso, essa abordagem que eu trabalho com os alunos na psicologia, terapia cognitivo-comportamental, vai falar isso. Não é só eu ser tratado, mas eu também me permitir fazer parte desse tratamento.
Então, fazer parte desse tratamento é eu ser aberto para entender que a comida ela não é mais forte que eu posso trabalhar para essa relação mudar. Igual quando a gente está dentro de um relacionamento abusivo, a gente tem que morrer com aquele relacionamento abusivo. A gente pode se separar, a gente pode encontrar outro parceiro, a gente pode se modificar, assim como a nossa relação com a comida. Eu não preciso pensar eternamente que a comida ela é mais forte que eu não consigo parar de comer. Eu posso aprender de uma forma flexível, passo a passo, a lidar não só com a minha forma de pensar, mas de me comportar com o alimento. E só um ponto, assim, esse pensamento não consigo, eu falo com um pensamento clássico, as pessoas sempre falam assim, mas eu não consigo. E é um pensamento que eu brinco que, assim, que ele já bloqueia. Se eu já coloco na minha cabeça, eu não consigo, eu falo muito para os meus pacientes, o que adianta eu tentar? Então, eu tenho que pensar ao contrário. Eu posso conseguir, eu preciso tentar, quem sabe eu posso. E aí, começando a me questionar, eu posso, talvez, abrir uma pequena janela, onde tinha um muro. E dessa janela, eu vou abrindo mais um pouquinho e eu vejo que existe possibilidade. Ninguém precisa ser a mesma coisa, a mesma pessoa a vida inteira. Nós não somos, nós estamos. Olha o nosso passado, quanta coisa que a gente já mudou. E se a gente pensar de uma forma para o futuro e de uma forma positiva, funcional, a gente tem muito ainda. Possibilidade de mudar, de se melhorar, cabe a nós. E, sem dúvida, há muito que ser construído. Então, o pensamento do eu não consigo em relação a isso, ele pode ser mudado, trabalhado, que é o que a gente chama na psicologia de reestruturação cognitiva, que é a mudança de pensamento. E aí o paciente no tratamento, André, ele vai mudando. Em vez dele pensar, eu não consigo, ele vai pensar, eu posso, eu vou tentar. E a gente vai trabalhando essa flexibilidade cognitiva e comportamental para que ele se veja diferente, consiga permitir algo novo. Eu não sei quanto ao público, mas eu tive uma aula aqui magnífica. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta, antes de nós adentrarmos, né, no tema mesmo, para a Jucimara. Jucimara, você deve ter, assim, muita experiência, né, no decorrer do seu trabalho com pessoas que chegaram até você, vamos dizer assim, bastante doente, né? Então, uma pergunta assim parece básica, mas as pessoas elas não param para pensar normalmente. Os alimentos curam, Jucimara? São capazes de curar comorbidades? O tratamento da nutrição, isso é um ponto bem delicado, né? O tratamento nutricional, ele faz parte de todo um complexo de tratamento frente a uma patologia, né? Como eu comecei falando, que a gente hoje trabalha em equipe multidisciplinar, né? Cada profissional, dentro da sua área de saber, dentro da sua autonomia profissional, auxiliando numa mesma meta, que é o tratamento do paciente. E quando a gente vai atender um paciente, a gente, além de ter essa visão, né, o primeiro ponto que a gente precisa é saber do paciente é o quanto ele compreende o que ele tem, porque o paciente compreender a doença dele é um ponto crucial para ele compreender o porquê das escolhas alimentares dali para frente. Às vezes a gente pega paciente que já há anos é diabético, há anos usa insulina, por exemplo. Você falou um paciente com várias, né? Mas eu vou dar esse exemplo para mostrar bem específico. Às vezes a gente pega paciente que já usa insulina há 10 anos. Aí você começa a perguntar para ele, aonde você aplica insulina? Aí ele fala, você só aplica aí, tem outros lugares, sabia? Ele, não. Ou às vezes o paciente nem sabe o que é a insulina, de você explicar para ele o que é o diabetes tipo 1, qual é a ação daquela insulina que ele aplica a uma vida, e ele não tem essa compreensão. Então, hoje eu observo essa necessidade de fazer o paciente compreender o processo de doença, para que ele seja o ser principal do processo de cura dele. E sim, o alimento participa do processo de cura, como ele também pode fazer o efeito contrário. A nutrição, ela tem esse grande detalhe de que aquele alimento que eu considero muito saudável, pode ser muito saudável para mim. Mas quando chega em você, ele faz um outro efeito, porque o seu corpo é outro. Quando chega na Luísa, faz um terceiro efeito.
Então, a gente tem que ter também essa percepção do paciente, e, claro, esse conhecimento, ele não vai na primeira consulta, né? Na primeira consulta, você usa sempre uma regra padrão para aquela doença, e à medida que o paciente vai evoluindo e vai retornando, você vai fazendo os detalhes para aquele paciente em específico. Às vezes, o paciente pega, né, a dieta prescrita ali, e pega um vizinho e fala assim, nossa, nós temos as mesmas doenças e temos 2 dietas diferentes, porque sim, são 2 pessoas diferentes. Então, a compreensão do paciente, claro, né, a visualização dos exames, de todo o quadro clínico do paciente, vão nortear a nutrição nesse tratamento. Mas se o paciente não tiver a compreensão, se for um paciente idoso, como é meu grupo de trabalho prioritário ultimamente, que o acompanhante dele entenda o que ele tem, para que possa participar. Porque às vezes o acompanhante fala assim, eu dei só um pedacinho. Dei só um pedacinho, doutora, não vai fazer mal aquele pedacinho. Mas, às vezes, o acompanhante não entende que aquele alimento que a gente pediu para comer uma vez por mês, ou tirar da dieta, porque para aquele paciente em específico teria que ser realmente retirado, e que ele comeu um pedacinho uma vez, ele regrediu 10 passos para trás no tratamento, e a gente praticamente tem que começar do zero novamente. Então, na nutrição, a gente evita ao máximo esse ponto de retirar alimentos, excluir alimentos da dieta. A gente tenta ao máximo adequar aquele alimento à situação do paciente, mas às vezes a gente precisa, por 1 mês, por 3 meses, retirar determinados alimentos para que aquele processo de cura aconteça de forma mais efetiva, e aí depois a gente vai voltando àquela alimentação, voltando àquele alimento, à medida que o paciente vai evoluindo de forma positiva no tratamento. Mas se a dieta se o paciente não for participativo na dieta, a gente não consegue o processo de cura e nem, às vezes, o processo de prevenção. Porque o paciente ele tem que ser participativo e ele tem que entender o porquê da escolha alimentar a partir daquele momento. E ele tem que ser o ser principal desse processo. Aí, nesse ponto, a Luísa entra me ajudando, né, Luísa, a fazer o paciente ser o protagonista da história. Porque nós somos a pessoa que ensina o caminho das pedras, mas quem vai andar no processo da dieta, da cura, é ele. E ele tem que ser o ser principal, ele é o protagonista da história. Nós somos o diretor de arte no processo, né? Com certeza, eu acho que isso que você falou é muito importante, porque muitas pessoas procuram um tratamento para um parente. Será que você pode tratar meu filho, meu pai, meu tio, meu pai? E é muito importante, como você falou, que as pessoas queiram. Porque hoje o que a gente vê de atualidade, né, dentro de tratamento, dentro de todas as questões psicológicas e psiquiátricas, é que a pessoa, ela queira. Ela precisa estar colaborativa. Hoje o que a gente vê de mais eficiente, e a terapia cognitivo-comportamental é a abordagem com uma comprovação científica hoje na psicologia, ela vai falar isso, né, que a eficiência está nessa participação atuante, onde o paciente ele tem que estar envolvido para o processo acontecer. Né? Eu acho que não só o paciente da psicologia, o paciente da nutrição, o paciente na área médica, a gente precisa entender, a gente não só está ali, como eu falei mais cedo, sendo tratado, a gente faz parte do processo. Eu acho que isso que você falou da conscientização é uma coisa que eu trabalho muito com os alunos, com os meus pacientes. A gente precisa fazer o paciente entender a importância disso, para ele poder estar nessa colaboração. Né? Para o paciente ele entender que ele precisa fazer parte do emagrecimento e que não alguém vai emagrecê-lo, vai ajudá-lo, né, nesse sentido. Eu acho que o ponto é ele estar consciente, ele se trabalhar internamente. E como a Jucimara falou, uma coisa que eu vejo muito dentro dos transtornos alimentares é a importância dessa equipe multidisciplinar. O apoio familiar é bacana, ajuda muito, muito dentro de casa, né? Com quem a pessoa mora e tudo mais, mas é primordial que a gente veja, dentro dessa perspectiva, um psicólogo trabalhando junto com um nutricionista, dependendo dos casos, junto com um psiquiatra, junto com outros médicos, ou uma pessoa que faz um educador físico, né? Uma pessoa da educação física, que a gente vê que vai fazer o diferencial. Porque às vezes a pessoa até tem vontade de fazer dieta. Vamos botar lá, a Jucimara passa uma dieta linda. Aí na segunda ele fez, na terça ele fez, na quarta ele já errou. E aí o pensamento, já errei mesmo, vou fazer tudo errado hoje, amanhã eu volto. E às vezes chuta o balde. Eu falo muito com eles, uma técnica legal, assim, até para quem está nos ouvindo, que a gente usa na TCC, é a técnica da vírgula. Errou agora na alimentação?
vírgula, olha o pensamento, continua. É melhor você colocar vírgula agora do que você, como a Jucimara falou, dar 10 passos para trás, ou deixar um dia inteiro, uma semana inteira. Retoma no momento que você está consciente. Não deixe um período, não deixe o negócio solto, porque senão quando a gente vê, já está muito pior, né, Jucimara? Quanto antes a gente tiver essa conscientização, buscar esse tratamento, estar consciente, ciente do processo e participativo, né, não é fácil, gente, não é fácil ter uma alimentação saudável, não é fácil ter uma boa relação com a comida, né? Normalmente as pessoas tendem aos extremos, ou ao excesso ou à falta, mas é muito importante que a gente coloque aí o equilíbrio, trabalhe por ele e se conscientize cada vez mais. Bom, educadamente, né? Vamos dar boas-vindas ao nosso convidado, Reginaldo. Reginaldo Morikawa. Bom, Reginaldo, nós já colocamos aqui para o público, né? Que você estava em trânsito e que você ia chegar 18h30, mas você está 4 minutos adiantado. Então, eu passo a palavra a ti, para que você se apresente, para nós darmos sequência aqui ao nosso papo. Aqui é a professora Luísa, a professora Jucimara. Palavra sua, Reginaldo. Oi, tudo bem, pessoal? Eu quero agradecer o convite do André e de toda a organização, né, da universidade, e também, aqui nós já estamos falando para todos ou só para o nosso grupo? Para todo mundo já? Ah, é? Para todos. Então tá bom. Bom, meu nome é Reginaldo Morikawa, eu sou responsável de 3 empresas do Grupo Corin, que é a Corin Agropecuária, a Corin Varejo, né, administração de franquias também, e a Corin Food, que é uma empresa que faz alimentação fora do lar, né? E nós estamos hoje em mais de 3.000 pontos de venda no Brasil. Fomos considerados a empresa mais conhecida empresa de orgânicos em 2017, e a gente hoje está com 240 itens de produtos orgânicos e sustentáveis. Também fomos ganhador de um prêmio por sermos a primeira empresa a erradicar o transgênico de toda a nossa produção. Interessante, né, André, porque nós éramos livres de transgênicos até 2005, aguentamos até 2009, aí o mundo ficou transgênico, e depois é interessante eu ganhar um prêmio por ser sem transgênico, né? Para uma coisa esquisita, assim, né? E realmente é o nosso lema, resgatar, assim, produzir, fazer o futuro, resgatando os valores do passado, né? E a Corin, o nome Corin quer dizer anéis de luz, e nós temos o objetivo de fomentar e resolver todos os problemas dessa cadeia que nós chamamos de cadeia do ciclo agroalimentar orgânico, para poder fazer incentivos ao produtor, incentivos às tecnologias de produção orgânica e natural, e também a parte industrial, né, andando um pouquinho para frente, resolver todos os problemas que uma indústria tem para produzir orgânicos, porque é tudo diferente, né? Hoje saiu uma matéria, assim, que eu fiquei impressionado, a própria Nestlé colocando ali que ela mesma entende o quão os produtos dela, não sei quem viu essa matéria e está circulando, quão os produtos dela têm que melhorar verdadeiramente, né? E isso é uma preocupação da indústria como um todo. A Kraft falou a mesma coisa. Então, assim, que todas as grandes indústrias têm que melhorar os seus processos para acompanhar essa inovação. E depois a gente vai para a parte legal, a gente é envolvido na parte legal, faço parte da Câmara Temática de Agricultura Orgânica do Ministério da Agricultura, a CETEAL. Também estou vice-presidente da AVAL, Associação Brasileira da Avicultura Alternativa, que lá nós conseguimos aprovar 2 normas técnicas de produção que regulam a produção do frango caipira e do ovo caipira no Brasil, né? E ela é por adesão, então a gente roda os estados brasileiros através dessa associação para poder oferecer essa norma através da AVAL, que é uma norma da ABNT também, nós conseguimos escrevê-la junto à ABNT, e moralizar o uso desse claim, desse nome caipira, que é um nome que remete ao quê?
remete à tradição, remete à família, remete ao natural, né? E quando nós vamos olhar mesmo, são galinhas enjauladas ali, produzindo com sistema intensivo e depois recebe o nome caipira, né? Então, nós temos até ingredientes como macarrão instantâneo, sabor galinha caipira, nós temos maionese, sabe, utilizando ovos caipira. Então, assim, ter isso foi um grande objetivo da gente, de normatizar essa produção de animais que hoje, de acordo com o Instinto MDA, 65% a 68% das famílias, elas têm a avicultura como uma forma de subsistência, e desses 68%, 52% também utilizam os ovos ou a galinha caipira, o frango caipira, como renda complementar do agricultor familiar. Então, por isso, a gente tem esse empenho, que é filantrópico, a gente não ganha nada com isso, financeiramente não traz nada, e também estou membro da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, de um movimento chamado MEI, Mobilização Empresarial para a Inovação, que é lá que a gente reclama não, né, porque é um nome forte, a gente pede para saídas para que as empresas que têm princípios inovadores consigam ter algum tipo de incentivo no Brasil, e estou presidente do Conselho Curador da Fundação Mokichi Okada, que é uma fundação direcionada para a filantropia, para as artes, para o desenvolvimento social, né? E também sou ministro dirigente, que é um reverendo, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, né? Temos 500 funcionários, né? Estamos no Brasil todo, nos 25 estados. Nosso principal produto é o frango livre de antibióticos, frangos orgânicos, ovos livres de antibióticos, ovos orgânicos, e nós incentivamos muito o plant-based, que é a alimentação livre de animais também. Nós temos um grande pool de produção também nessa linha, né? Queria agradecer aqui a todos e me colocar à disposição para esse bate-papo muito bacana aqui. Bom, o que eu estou percebendo aqui é que estou diante de 3 grandes linhas que conversam entre si. Uma linha que, vamos dizer assim, fala de negócio, produtos, né? Uma linha que fala do como que o alimento pode estar alterando positivamente estados psicológicos, e uma linha que fala como o alimento pode trazer a cura para o próprio corpo. Eu gostaria, então, de fazer uma pergunta inicial para os 3, né? No intuito de fazer uma provocação alinhando com o tema da live. Somos o que comemos e o que pensamos. Só para contextualizar, existe um núcleo de pesquisa dentro do Colégio UBM, que, infelizmente, em razão da pandemia, 2020 e 2021, deu uma desacelerada entre os alunos, que é fazer essa provocação, que, dependendo daquilo que você vai ingerir, você pode estar provocando no seu corpo reações adversas, ao mesmo tempo provocando psicologicamente reações também adversas. Talvez seja ciência de todos, né? E também do público, que hoje a ciência ela reconhece que nós temos 3 cérebros. O cérebro propriamente dito, que fica na cabeça, o segundo cérebro no coração e o terceiro cérebro no intestino. Tanto o cérebro da cabeça quanto o cérebro do coração e o cérebro do intestino, eles possuem neurônios. Então, são 3 cérebros. Isso é tão verdade que, quando a pessoa diz eu odeio fulano, eu odeio ciclano, ela adoece, porque existe um cérebro ali no coração. E, dependendo do que ingerir, ela também vai adoecer, porque existe ali um cérebro no intestino. E também um cérebro, propriamente dito, na cabeça, né? Bom, contextualizei. Eu gostaria de perguntar se o alimento
ele pode levar a transtornos mentais. Isso ocorre mesmo? Dependendo do que eu ingerir, eu posso me tornar depressivo, eu posso desenvolver transtorno de ansiedade generalizado, eu posso desenvolver síndrome do pânico, eu posso desenvolver, enfim, essas patologias psicológicas. Fique à vontade aí. Eu estou diante de 3 grandes pessoas, eu não sei nem para quem responde. Vamos fazer o seguinte, cada um fala um pouquinho. Eu acho que nessa primeira pergunta, acho que todo mundo gostaria de escutar vocês um pouquinho. Fica à vontade aí. Primeiras damas. Então, quer começar, Jucimara? Você... Pode falar, Luísa, depois eu falo. Então, contextualizando a pergunta do André, eu acho que eu vou só falar a pergunta para dizer minha resposta, né? Porque quando ele falou transtornos mentais, minha língua já coçou, que é minha área mesmo. Mas, assim, o alimento em si, ele pode gerar um transtorno mental? Não. Mas a forma como eu me comporto relacionada a esse alimento, sim. Foi um pouco do que eu falei. Hoje nós entendemos que os transtornos alimentares, a causa de um transtorno mental ou um transtorno alimentar, né, vamos dizer assim, eles são multifatoriais. Inclusive, aqui na UBM, eu que dou aula de psicopatologia, eu falo isso para os alunos o tempo inteiro. Multifatorial. Multifatorial, então, respondendo a pergunta do André, múltiplos fatores. Então, nós temos fatores, questões, né, genéticas, que já vêm conosco, mas também tem muito da questão ambiental, da questão da família inserida, como é a minha relação com esse alimento. Então, assim, a forma como é ofertado o alimento pode trazer adoecimento. E isso aí está não só na escolha do alimento propriamente dito, que eu acho que é uma questão de uma resposta mais específica da Jucimara. Por exemplo, não é se eu vou comer um mamão ou se eu vou comer uma pizza, mas também na forma como esse alimento é apresentado, na quantidade, no excesso, ou na falta do alimento, nesse sentido. Agora, uma coisa também, respondendo a pergunta do André, que eu vejo muito nos comentários, é o quanto que a nossa sociedade, André, já é doente. É o quanto que a nossa sociedade, vamos falar assim, ela já, hoje, né, não estou aqui falando de uma forma pejorativa, mas o iFood, o fast food, o delivery, a própria pandemia, o aumento, né, de transtornos alimentares e transtornos psicológicos, já que você falou também de depressão, a gente está falando de transtorno de humor, já que você falou de transtornos da categoria de ansiedade, nós temos várias classificações que tiveram um aumento muito grande com a pandemia. E, inclusive, um aumento muito grande na compulsão, na obesidade. A gente fala de obesidade, tem estudos que falam de 60% após a pandemia. Então, é muito aumento de compulsão alimentar, um aumento muito expressivo de pessoas estão ficando cada vez mais compulsivas na alimentação e outras que estão se sentindo muito mal por terem engordado. O medo de engordar também tem essa questão. Mas a gente vê uma sociedade muito conectada nisso que já gera todo esse adoecimento. Então, respondendo a pergunta do André, para eu não me estender tanto, para dar tempo para todo mundo falar tranquilo, não pela psicologia, não o alimento em si vai gerar o transtorno, mas a forma como eu me relaciono. Assim como eu me relaciono com pessoas, assim como eu me relaciono com o mundo, assim como eu me relaciono comigo mesmo, eu me relaciono com comida. Então, assim, para a gente dar um exemplo, né, eu falo isso para os meus alunos, eles morrem de rir. Na fila de cinema, hoje a gente não vai muito no cinema por causa de pandemia, mas tem pessoa que não consegue esperar sentar na cadeira para ver o filme e comer pipoca. Já enfia, está segurando um copo de coca numa mão e a outra mão com balde enfia a cabeça lá dentro para poder comer o alimento. Não consegue esperar. Né? Esperar o alimento ficar pronto, esperar o momento já é muito desafiador para algumas pessoas. Então, a forma como eu me relaciono com a comida é que pode gerar o adoecimento. Então, é o comportamento alimentar e que desse comportamento está meu pensamento. É muito bom, eu preciso comer, eu mereço. São pensamentos onde nós vemos, muitas vezes, essas patologias sendo desenvolvidas, esses transtornos. Né? A culpa de ter comido, por que eu comi tanto? É o que a gente chama de big eating, né? Que é a compulsão, aquele episódio do comer compulsivo. Então, a gente vê que tem muitas questões onde gera o adoecimento, mas pelo pensar e me comportar com o alimento. Não na psicologia, o alimento em si, que eu acho que é mais a área da Jucimara. Mas a gente vê muito que, assim, hoje, as famílias estão muito adoecidas com a alimentação, as pessoas querem ver, muitas vezes, a única fonte de prazer com a alimentação excessiva. Então, as pessoas estão cada vez mais adoecidas
E a gente, inclusive, vê esse boom dentro da psicologia, dentro da área da psiquiatria. As pessoas estão cada vez precisando mais por desenvolverem muita compulsão, muita anorexia, muita bulimia, muitos transtornos dentro não só dessa área alimentícia, mas depressão, ansiedade, o próprio toque, teve um aumento muito grande agora na pandemia. Então, são relações que nós vemos que geram muito adoecimento por um comportamento e um pensamento muito disfuncional. Eu preciso, eu não consigo, como eu vou lidar, que é o que a gente precisa muito tratar. As pessoas precisam procurar profissionais, né, como a gente estava falando eu e o Simara mais cedo, que precisam estar envolvidos para essa melhora. Depois posso falar mais um pouco, mas vou deixar os colegas falarem um pouquinho. Sim, a Luísa colocou um ponto crucial, que é o estado de pandemia que nós estamos vivendo, onde a gente vê o surgimento ou o agravamento de situações de saúde, todas relacionadas com a alimentação. Mas, aproveitando especificamente o que o nosso convidado estava falando sobre a alimentação orgânica, sobre esse retorno ao caipira, ao natural, ao orgânico, né? A gente tem na nutrição uma linha da nutrição que chama a nutrição em psiquiatria, nutrição em saúde mental, aonde já está comprovado que uma memória de uma refeição, uma memória de um prato, aciona a fome muito mais do que os próprios hormônios, muito mais do que a parte biológica, que a gente chama de comfort food. E hoje, com a pandemia, a gente viu essa necessidade do retorno à alimentação da avó, à alimentação da mãe, à alimentação da infância, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê na pandemia um surgimento de compulsões, a gente também viu esse outro lado, que é um lado positivo, né, que é a necessidade de retornar àquela memória alimentar. E aí, dentro disso, a gente vai ter o orgânico, favorecendo muito esse retorno ao natural, né? Porque quando a gente consome um alimento orgânico, o paladar dele é completamente diferente de um alimento industrializado. Um ovo caipira é completamente diferente de um ovo de granja. Paladar, cor, né? E fora você ter a consciência de que você está comendo um alimento que não vai te trazer um malefício. Então, não, o alimento não vai acionar nenhum transtorno alimentar, mas como você lida com esse alimento e quais são as suas escolhas dentro desse leque, isso sim pode te levar a um processo de adoecimento. E essa parte de você reconhecer que a memória da alimentação vai acionar muito mais o apetite, o hormônio da fome, do que propriamente a fome fisiológica, e aí a gente tem que favorecer mais ainda essa busca pelos alimentos saudáveis, e aí dentro disso a gente vai ter os orgânicos. Bom, eu gostei aqui, André, porque nós temos a multidisciplinaridade, né? Ali entrou a questão psíquica, entrou a questão nutricional, e agora eu vou falar aqui de uma outra situação, que são os modelos produtivos, justamente por conta dessa interação que nós temos hoje. E são dados alarmantes, né? Nós tínhamos, em 2010, nós tínhamos, peguei aqui, a produção de glifosato em 2010, que é um herbicida, tá? Era de 39 mil toneladas, aqui o uso no Brasil, 39 mil toneladas, ou 39 milhões de quilos desse herbicida que serve para quê? Para matar o mato, né? Mas é um herbicida totalmente ligado ao transgênico, né? Que é um dos motivos da Corin tentar produzir orgânico de forma orgânica, né? É não utilizar esse tipo de ingrediente químico. Só que isso foi em 2010, né? Agora, em 2020, nós temos 179 mil toneladas desse mesmo ingrediente, ou seja, saímos de 40 mil toneladas para 170 mil toneladas desse ingrediente usado no Brasil, né? E o que acontece? O glifosato, ele é um herbicida, e já existem muitos estudos que nós somos vegetais, né? Alguém já viu isso? Que nós temos tantas bactérias dentro de nós que nós somos uma soma de vegetal, e que a bactéria está muito mais para um vegetal do que para um animal. Então, o herbicida, ele age muito na nossa flora intestinal, e associado a um outro problema que é muito severo,
que é o uso de antibióticos para a produção de carne, leite, ovos, derivados, né? Hoje, as pessoas, né, o mundo utiliza 8 vezes mais antibióticos do que são consumidos de forma terapêutica, usa para fazer animais crescerem mais rápido. Só isso. As pessoas perguntam, mas frango dá hormônio para frango. Não, o hormônio não funciona em animal monogástrico, daria um trabalho danado. Então, eles dão antibióticos, né, que são promotores de crescimento à base de antibiótico. Então, aí a gente começa a somar. Das carnes, leites, ovos, podem vir resíduos de antibióticos, né? E você tem ali os herbicidas sendo colocados cada vez em números maiores na nossa produção de alimentos vegetais. Você vai ter tudo isso colocado dentro do seu organismo e vai parar no seu intestino, que com certeza eu também considero aí esse segundo ou terceiro cérebro, como a gente queira, né, que o coração é o outro. Mas, assim, o que acontece, então? O nosso intestino, ele tem lá, né, como a doutora sabe, as doutoras sabem, a nossa flora intestinal, né? Herbicida e antibióticos, eles estão esterilizadores. Então, eles vão causar um efeito que está sendo muito debatido hoje em dia, que é a desbiose intestinal. E essa desbiose intestinal, ou a falta, a morte dessa flora intestinal, ela começa a causar dificuldade na absorção dos triptofanos, absorção das enzimas que vão gerar os hormônios controladores cerebrais, que aí tem a serotonina, tem a dopamina, né, tem a endorfina, tem a melatonina, mas melatonina vocês não precisam preocupar mais, tá? E também serotonina também não, porque é só ir no Walmart, nos Estados Unidos, você compra na prateleira, então se o seu corpo não estiver produzindo mais, você compra e toma em casa, né? Mas é uma grande preocupação quando o seu corpo ele não consegue produzir por uma questão biológica, que é essa questão que a gente, nos orgânicos, estuda muito, né? Que é esse fator da desbiose intestinal. Uma pesquisa que nós temos, que é muito alarmante, de uma pesquisadora inglesa, ela diz que daqui a 50 anos nós teremos uma pessoa normal nascendo e uma pessoa, ou seja, na escala de 1 para 1, uma pessoa terá alguma doença relacionada à TEA, a transtorno dos espectros autistas, que vai desde depressão, insônia, até um autismo de alto nível, né? Então, quando você vê isso, e você vê essa relação intestinal sem a absorção desses componentes, desses ingredientes, né, que vão ser os grandes geradores dos seus hormônios controladores cerebrais, aí sim eu coloco esse ponto de vista dessa associação do alimento, né? Cada vez mais as pessoas se preocupam assim, agrotóxico dá câncer. É uma das situações que a gente vê muita relação. Aí, só digitar no Google agrotóxico e câncer que a gente vê um monte de coisa. Mas agrotóxico relacionado a questões neurológicas, a doenças do processo do espectro psíquico, a gente já fica um pouco distante. Mas ele é relacionado através desta cadeia do ser humano. Inclusive, a gente faz isso com a planta, sabe? Ao colocar o agrotóxico na planta, a gente acaba impedindo que ela tenha a capacidade de produzir sozinha, e daí a necessidade do adubo. Na agricultura orgânica, a gente faz o quê? A gente fortalece a micorrização, fortalece as bactérias, as leveduras que existem benéficas na raiz da planta, e a planta nasce saudável. A mesma coisa acontece com o nosso intestino. Se a gente conseguir repor a nossa flora intestinal e os alimentos orgânicos, pessoal, é interessante, quase ninguém sabe isso. Os alimentos orgânicos, por eles não receberem agrotóxico, eles têm o poder de levar algumas dessas leveduras, que vão ainda vivas, né? E esses lactobacilos, esses ingredientes, esses micro-organismos, e eles conseguem também ajudar a repovoar a flora intestinal. Então, seria mais ou menos essa linha aí. Já tem perguntas aqui no nosso chat, mas eu queria só reforçar que, escutando a Luísa, escutando a Jucimara, escutando o Reginaldo, eu acabei refletindo a importância dessa conjugação de um alimento
o mais natural possível, o cuidado e a boa intenção de termos comportamentos mais assertivos, o que a Luísa falou, né? E o zelo na escolha daquilo que nós vamos ingerir, como a Jucimara colocou. Então, o zelo na escolha do que nós vamos ingerir, esse esforço de termos comportamentos mais assertivos e a escolha de alimentos isentos de agrotóxicos, me parece que é o caminho que está conjugando a fala de vocês três. Me corrijam se eu estiver errado. Eu, do lado de cá, eu estou percebendo isso. E só para, mais uma vez, para dar uma contextualizada, existe uma ativista indiana, conhecida minha e do Reginaldo, né? Eu não tive a oportunidade de conversar isso com Luísa nem com Jucimara, que se chama Vandana Shiva. Ela é uma ativista indiana, física teórica, e ela foi a primeira a sinalizar por que da presença do agrotóxico na agricultura. Esses insumos químicos, eles foram resultados de conflitos bélicos, guerra. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, todo aquele conhecimento sobre armas químicas, ela tinha que ser despejada em algum lugar. Todo aquele investimento de bilhões de dólares, aquele conhecimento em termos de ciência, tecnologia, e ela sinaliza que foi direcionado para a agricultura, para a Revolução Verde. Bom, só contextualizando. Basta colocar no YouTube, Vandana Shiva, ela tem vários livros, ela é física quântica, fez o doutorado dela na Universidade do Canadá, enfim, ela é uma pessoa bastante respeitada internacionalmente. Bom, diante do que vocês falaram aqui, deixa eu só fazer aqui tem uma perguntinha aqui do Roger, uma dúvida. Professora Luísa, quando temos um familiar que possua sinais de algum transtorno alimentar, qual a orientação? Então, a orientação, na realidade, né, é uma possibilidade. Acho que a orientação, no caso, é que a gente possa tentar dialogar, né? Lembrando que um viés importante quando a gente fala de família, de apoio familiar, é que a gente possa ajudar esse parente, essa pessoa próxima da gente a se conscientizar. Então, a gente pode dialogar, olha, você percebe que está um pouco... passou um pouco, precisa do cuidado, o que seria bacana procurar, fazer uma orientação, trazer um diálogo, seria o ideal. Mas é importante a gente entender também, né, que quando a gente fala, e é muito comum isso, né, quando a gente está falando ali, no caso, né, de familiares, a gente tem que entender também que às vezes a pessoa vai precisar do tempo dela. Né? Eu falo muito isso no meu consultório com as pessoas que eu atendo, porque às vezes a gente quer muito ajudar. Então, a gente também tem que entender o tempo do outro, o time do outro. Eu sei que, às vezes, a gente, quando ama, a gente se desespera. A gente quer salvar aquela pessoa que a gente ama. Eu imagino que o Reginaldo aqui, ele deve querer que todo mundo coma na casa dele sem agrotóxico. Que os filhos dele comam. A Jucimara, eu tenho certeza que quer que todo mundo se alimente na família dela muito bem. E eu gostaria também que as pessoas da minha família todas não tivessem nenhum problema emocional. Mas isso, é lógico que é lindo, né? De a gente se ver, aquele porta-retrato, aquela coisa toda. Mas dentro de um aspecto familiar, a gente pode sugerir, dialogar, mas entender que essa é a parte que nos cabe. Dar a mão. E cabe ao outro querer levantar com a gente ou não. Então, a gente faz até onde a gente pode, né? A gente dá a nossa mão. E o outro vai levantar, fazer o movimento dele por ele também. Então, assim, a gente tem que ajudar, mas entender que a gente vai até esse ponto. Olha, procura, tem um profissional que eu conheço que seria legal, procura um profissional da área da psicologia, da nutrição, vamos fazer um esporte, vamos procurar juntos. Seria essa a orientação que a gente faz para um familiar.
qualquer um de nós, humanos, né, família, pessoas que gostamos, mas também entender que o outro ele vai precisar ter essa conscientização, essa percepção dele, né? Então a gente ajuda, mas cada um precisa se ajudar também, né, André? Obrigado aí, a Luísa, dando a resposta. Aí tem aqui Eric Chamblas. Ele diz: agricultura natural, futuro da alimentação da humanidade. Deixou aqui registrado. Bom, Marta Maria, estou dando uma lida rapidinho aqui, tá? Que tem muitos comentários. Dentro de tudo que está sendo dito, somos responsáveis pelo processo de ser positivo. Bacana. Sérgio Luiz Aguiar, como estão as pesquisas sobre o segundo cérebro e no que a agricultura natural está contribuindo com isso? E também uma outra pergunta. Nossa, agora está chovendo de perguntas. Não vou dar tempo não, gente. Calma aí. Peraí, vamos lá. Primeiro, vamos lá. Eu acho que essa pergunta é mais direcionada a Reginaldo, né? Como estão as pesquisas sobre o segundo cérebro e no que a agricultura natural está contribuindo para isso? Aí depois eu vou lendo as outras perguntas aqui. Vamos lá, Reginaldo. Eu vou responder rapidamente, porque senão nós temos muitas perguntas, né? As pesquisas ligadas ao segundo cérebro, que é o nosso intestino, né? Eles estão realmente muito intensivas, intensificadas, porque nós temos, como eu falei, esse processo da desbiose intestinal, né? Ele é o grande fator de preocupação, porque quando você faz análise nas pessoas, elas quase não têm mais, né, doutora? Né, Nutri? A nossa Jucimara ali também, a doutora e a Luísa, a gente percebe que você pede para uma pessoa fazer um exame para ver o nível de desbiose intestinal que ela está, é altíssimo. Então, esse estudo por si só vem despontando toda essa relação com a insônia, toda essa relação com o mal de Alzheimer, mal de Parkinson, né? Ele vem sendo relacionado com o autismo, como eu falei. Nós temos clínicas hoje que estão tratando autistas, pessoas com algum nível de TEA, através de uma reposição nutricional, né? É impressionante como o intestino de uma pessoa que tem autismo, que ela passa por isso, ela repele alguns alimentos ou ela absorve outros que acalmam, que deixam ela muito bem. Nós temos, assim, pessoas que conseguiram praticamente uma vida normal através de um controle da alimentação com base nesse segundo cérebro, né? Então, é realmente muito... E a agricultura natural e orgânica, ela tem muito para contribuir quando fala... Até a ausência, né? Se ela não tiver nenhum agressor, mesmo que ela não tenha grandes nutrientes, só o fato dela não ter o agressor, ela já é um grande beneficiador do sistema. Jucimara, gostaria de fazer alguma reflexão sobre a fala do Reginaldo? Sim, a desbiose hoje ela é um problema crônico na humanidade. É muito raro você pegar um paciente que não tenha algum transtorno, que não venha com alguma queixa de enxaqueca, dor de cabeça, enxaqueca, insônia, até alterações de humor relacionadas com a saúde intestinal. E sempre quando a gente vai investigar a má alimentação, o consumo de alimentos ultraprocessados, o abrir lata muito mais do que o descascar. Sim, E aí a gente vê a melhora do paciente quando a gente consegue fazer essa troca alimentar, ensiná-lo de que o intestino está muito relacionado com o cérebro e com a saúde como um todo. Quando ele aceita o tratamento e segue as orientações, a gente vê uma resposta positiva. Uma outra pergunta aqui está aqui, Carlos Bretos. A pergunta é direcionada ao Reginaldo. O que é mais importante para promover mais o consumo de produtos naturais? Educação ou aumento de escala para tornar os produtos mais acessíveis? Olha, eu acho que a primeira coisa é consultar a doutora Luísa, tá? E depois a doutora Jucimara. Pelo seguinte, é uma associação de valor, é uma cadeia de valor, né? Então... e o terceiro é o bolso, que é o órgão do corpo humano que mais dói, né? É o bolso. Então, eu diria que a resposta para isso é como a doutora Luísa falou, né? Porque essa aceitação daquilo que faz bem para você, aquilo que você vai ter prazer em comer e não com culpa, né? E também, como a doutora Jucimara colocou ali,
da escolha do alimento, né, em ser comida de verdade, já é um grande passo, sabe? Já é um grande passo mesmo. E a cadeia de valor, que é a questão do bolso, é o que diz, né? Eu compro um celular, eu sempre falo isso nas minhas palestras, porque eu acho um absurdo, né? Um telefone custar 12 mil reais e a gente reclama porque um brócolis custa 10 reais, né? Então, assim, porque a cadeia de valor, ela tem a reconhecimento do tangível, né? Eu consigo ver ali uma casa com 3 quartos, suíte, num bairro bom, R$ 1 milhão, e eu acho barato, porque eu reconheço esse valor, mas eu não consigo utilizar o meu orçamento para priorizar a alimentação orgânica. E aí sim, quando o consumo aumenta, é natural uma queda de preços por demanda aumentada, mas não acontece ao contrário. Eu não consigo ir num alfaiate e pedir um costume para mim, e ele fala assim, dá para você fazer baratinho para mim? Ele vai falar, poxa, mas eu consigo fazer um por mês, eu vou ter que viver desse costume. Então, assim, é óbvio que vai sair caro. Então, eu diria que é uma relação, eu não sei quem foi que perguntou, né, mas é uma sequência natural, né? A escolha da doutora Luísa, essa intenção, né, vai também por esses fatores nutricionais, e depois reconhecer todo esse valor que ele pode ter na alimentação orgânica. Aí você paga o que for. Um copo de água no deserto não tem preço. Alguma das meninas gostaria de fazer um comentário em cima? Então, só para concluir, acho que o que o Reginaldo falou é realmente muito pertinente. A gente está vivendo um momento de que eu acho que a pandemia ela tem que trazer muitas reflexões, né? Não só sofrimento. A gente precisa aprender com isso. Então, assim, queria até, já que a gente está passando o nosso tempo, fechar assim minha contribuição falando quanto que eu concordo com o Reginaldo, quanto que as nossas falas se atravessam com o que a Jucimara falou, né? E quanto que eu estou grata de participar desse momento, no sentido que a gente precisa realmente disso. Eu acho que, assim, essa fala do Reginaldo está fechando assim, com chave de ouro, porque a gente precisa realmente ver os nossos valores, a forma como eu penso sobre o que é importante para mim. Então, assim, eu lembro de quando eu entrei na psicologia, lá nos meus 17 anos, tá? Tem pouco tempo atrás, assim, vamos dizer. Meus 17 anos, eu lembro quando eu comecei a estudar que as pessoas falavam, nossa, uma sessão de terapia é um absurdo, é muito caro. E as coisas já estão mudando. E existem muitas pessoas que valorizam uma sessão de terapia, assim como valorizam um frango orgânico, né, Reginaldo? Então, o valor que eu dou para cada coisa, para um bom atendimento nutricional, antigamente as pessoas nem sabiam o que era atendimento nutricional, né, Jucimara? Nutricionista também era coisa igual psicólogo, coisa de gente que podia. Hoje em dia é uma questão de saúde, de prioridade, de se valorizar, de estar bem consigo mesmo, né? De colocar para si o melhor valor. Sem dúvida, o que eu coloco dentro da minha boca, o que eu ponho para dentro, tem muito valor. É como eu vou me sentir. O alimento, eu falo isso, pessoal, quando eu vou falar de transtorno alimentar, o alimento, ele pesa, ou ele traz leveza, né? E isso está ligado ao nosso humor de forma direta. Eu me sinto pesado, parece que a calça... Eu falo para os meus alunos, a calça apertou quando você comeu, então você comeu de um jeito que não foi legal, que foi demais. Então, assim, existe essa relação de valor que a gente precisa realmente se conscientizar. Eu acho que mais do que nunca, até nós que cuidamos de pessoas, precisamos cuidar de nós mesmos. Eu falo isso para os meus alunos, todas as aulas. Cuidamos, mas precisamos nos cuidar. Então, que os nossos valores, eles precisam... Acho que eu gostei muito desse gancho, os nossos valores, eles precisam ser realmente revistos. Eu preciso valorizar o que eu coloco para mim, assim como eu quero fazer o melhor para o próximo, eu quero ajudar, eu quero contribuir para a sociedade. Então, eu preciso pensar nesse valor. O que eu valorizo, se é uma casa, se é um carro, mas o que eu consigo valorizar também para o meu bem-estar, para a minha qualidade de vida, para a minha saúde. Mais do que nunca, o mundo nos grita isso, a saúde, né? E nós precisamos enxergar. Sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, aprendendo e participando desse processo de formação de conhecimento, e deixo também a mensagem de que cada um de vocês que está nos assistindo seja o autor do seu processo de saúde, seja o autor do seu processo de escolha alimentar, que o alimento, ele faz parte da nutrição, mas antes de mais nada, o alimento é um prazer, comer é um prazer, mas eu não preciso comer mal para ter o prazer.
né? Aproveite esse tempo da pandemia, quem tem filho, vai para a cozinha com as crianças, vai fazer um hambúrguer em casa, vai fazer uma salada diferente, saia daquele padrão, porque a alimentação saudável não é somente um franguinho grelhado com arroz e alface. A alimentação saudável é o arroz, é o feijão, é o legume, e que antes de mais nada, você faça uma boa escolha na hora da compra. Esse processo do valor, né, da valorização que o Reginaldo falou, ele é muito importante. Um pacote de biscoito recheado, ele custa R$4. E ninguém acha caro, R$4 num pacote de biscoito recheado, que é um alimento ultraprocessado, que é cheio de gordura hidrogenada, que é cheio de açúcar, que vicia o paladar, e que na hora que você vai comer um tomate, ele é ruim. Vai comer uma maçã, se torna ruim. Por quê? Porque o paladar já se viciou no paladar do ultraprocessado. Então, sejam os autores da sua história de saúde, formem a memória alimentar dos seus filhos, da sua família, com uma alimentação saudável, com uma alimentação que vai favorecer o processo de saúde. Mas não deixe na mão de outra pessoa, seja você o autor dessa história. Olha, eu lamento, mas eu não vou acabar a live agora não, tá? Vocês seguram a ponta aí, só um pouquinho, tem várias perguntas aqui, por favor. São 7h06, nós podemos nos estender mais um pouquinho. São várias perguntas aqui. E eu fico assim, sem jeito de encerrar, pelo menos, não dando a devida atenção aqui. Bom, olha só, deixa eu pegar uma aqui, porque o Eric, eu já fiz uma pergunta que ele colocou, aí vou na ordem aqui. Rafael Cross, ele pergunta o seguinte: a produção em pequena escala de alimentos orgânicos e saudáveis poderá ser incluído como prática terapêutica para o tratamento de transtornos mentais relacionados ao consumo? Pode ir, Luísa? Pode ir. É uma cadeia mais relacionada aí à doutora Luísa, eu imagino, mas nós temos no Japão 2 fazendas, né, que elas são utilizadas, e eu já vi várias em outros lugares também, que são fazendas de produção agrícola, que são utilizadas, orgânicas, utilizadas para a pessoa ter uma mudança de estilo, contato com a terra, a agricultura acalma mesmo, né? Existe uma vibração energética que sai das plantas, isso tudo nutre a nossa parte energética e muitas recuperações de dependentes químicos e outras situações com o plantio. Sim, André, tem muito. Bom, vamos ver aqui. Bom, a Clarice faz uma pergunta, né? Se há tratamento para transtornos baseados na alimentação saudável. Eu entendi que sim, né? Foi a fala comum aqui de vocês três. Uma outra pergunta não, é uma afirmação: durante a pandemia aumentou-se a busca por produtos orgânicos, o que atraiu muitas empresas nesse mercado. Bom, é uma pergunta aqui para o Reginaldo: como a Coren comprova efetivamente a qualidade de seus produtos? Fantástica pergunta aí, como a título de informação, né? 1º de maio de 1995, nós tínhamos uma instrução normativa número 7, era o que tinha, né? Então, todo mundo poderia escrever orgânico e era muito vago o negócio. Muita gente aí, infelizmente, acabou se apropriando desse nome, como se apropriam do nome caipira no ovo, e sim, acabava existindo, mas o próprio produtor de orgânico, ele vigiava muito isso, né? Depois, foi no dia 23 de dezembro de 2003 que foi assinada a Lei 10.831, que regula o alimento orgânico no Brasil. E ela entrou sancionada em 2012, se não me falha a memória. Então, a partir de uma lei existente, você tem um selo, né, que é chamado CISORG, Selo de Inspeção e Conformidade Orgânica do Ministério da Agricultura,
que é aquele selinho de orgânicos que a gente vê escrito orgânico verdinho, sabe? A partir desse momento, as empresas começaram a ter mais segurança em fazer. Imagina uma empresa investir muito dinheiro para produzir um leite, eu ia falar a marca, orgânico, que eu gosto de falar quando a pessoa faz coisa boa. Acabei de falar aqui que tem uma empresa que não falou que tem que ter coisa que vai melhorar, né? Mas tem leite ninho orgânico, né? Da mesma empresa. Então, assim, você vê o investimento de uma grande empresa, uma multinacional, né, a maior do mundo, eu acho, pelo menos eu gosto, mas, assim, ela investindo num leite ninho orgânico. Eu, inclusive, falei a marca porque é essa mesmo. Então, assim, só vai fazer isso quem tiver o amparo legal, porque você imagina alguém colocar lá um leite esquisito, meter um rótulo e vender pela metade do preço, sem ser verdadeiramente orgânico. Então, a lei de orgânicos é a responsável pelo crescimento do setor e também a idoneidade de todos nós que trabalhamos dentro dela, né? Hoje é lei. Se você fraudar, está como fraudar a gasolina do seu posto. Fraudar todos, né? Existem um monte de empresas aí que fraudam, e isso é fraude. Mas fora as fraudes, a questão legal hoje é muito organizada no Brasil, viu? Pode comprar orgânico que é bom. Bom, Luiz já fez as considerações finais, né? Jucimara, infelizmente, 7h11. O prazo para a finalização da nossa live era 7 horas, né? Mas muitas perguntas, e é uma live bastante interessante, né? Querendo ou não, você é obrigado a se alimentar e dormir. Isso aí ninguém escapa, né? Então, tudo que envolve reflexões sobre o sono e sobre a alimentação, ele acaba atraindo bastante a curiosidade das pessoas e motiva muitas perguntas. Mas, infelizmente, o nosso tempo se encerrou. Eu já deixo aqui em aberto a possibilidade de um segundo semestre. Se vocês toparem, a gente pode voltar aqui, nós 4, e podemos fazer uma segunda rodada aprofundando mais esse tema, se vocês toparem, né? E eu passo para o Reginaldo as considerações finais. Primeiro, agradecer o grupo seleto aqui que participou, e também, André, pedir desculpas pelo meu atraso, porque acabou que o trânsito pegou uma peça em mim. Eu achei que 18 horas estaria aqui, mas não consegui. Mas, assim, me colocar à disposição de vocês, né? A Aurelice, obrigado por todo o apoio que fez também nessa conexão com a gente. E, sim, me coloco à disposição, André, para a gente poder fazer mais um bate-papo, né? E quantos forem necessários. E dizer para vocês que realmente a interdisciplinaridade na hora de se alimentar é o melhor, né? Gostei bastante da doutora Luísa, da doutora Jucimara, que puderam trazer para nós, assim, esses outros lados, né? A doutora Jucimara entrou aí num assunto que a gente vai longe, né? Se for falar de processado, então a gente realmente vê que é o futuro da doença, né? Então, eu recomendo para quem quer ficar doente, comer bastante açúcar, tá? Então, esse é infalível, tá? Não se preocupem, tá? E açúcar, às vezes, vem de uma forma disfarçada, né? Por exemplo, a frutose, que é aquela que a gente ama, né? Tomar um suquinho, mas a gente não é esportista, né? Às 7 horas da noite, aí a gente lasca o pau no suco de fruta, dizendo isso é super saudável, né? É saudável, mas tem que explicar para a insulina que é saudável, né? Que também ela não vai entrar e causar danos. Então, realmente buscar aprender mais, sabe? E não acreditar tanto no marketing. Eu sou um profissional de marketing, mas o marketing é como um avião, né? Você pode levar passageiros, levar assistência médica, né? Para outro país, mas também joga bombas. Então, quer dizer o quê? É uma ferramenta. E isso, na alimentação, tomem muito cuidado, sejam ecléticos, ouçam tudo, mente aberta. Não se taxem, isso funciona, isso não funciona. Eu aprendi assim, né? A gente tem que ser um copo vazio, é isso que eu deixo para todos na alimentação. Sejamos copos vazios. Quando alguém falar alguma coisa esquisita, vai atrás, tenta aprender, porque disso pode surgir, no mínimo, um novo conhecimento. Tá bom? Muito obrigado.
Só para fazer uma finalização, antes de passar a palavra para a professora Aurelice, para finalizar, Charlotte Gerson, filha do Dr. Gerson, ela disse que o grande problema da humanidade, esse adoecimento precoce, foi quando nós deixamos de sermos seres potássicos e nos tornamos seres sódicos. E, para quem não sabe, vocês podem colocar aí no YouTube, Terapia Gerson, que aí lá está bem, é um documentário muito bacana sobre a vida desse famoso médico alemão, Dr. Gerson, onde ele fez um estudo avançado na década de 40 nos Estados Unidos, relacionado ao câncer, e houve curas em razão do trabalho que ele realizou. Existe hospital que utiliza a dieta dele, um fica localizado no México, tem um também no Japão. É óbvio que existe toda uma pressão sobre o trabalho desenvolvido baseado nessa dieta, né? Mas, enfim, eu gostaria de deixar essa informação para o público aí, tá legal? E transmito a palavra para a professora Aurelice e, como ela abriu os trabalhos, né, o nosso bate-papo, ela encerra. Gente, obrigado então, a todos, hein? Mais uma vez, obrigada a presença. Eu escrevi lá no nosso chat, o nosso quarteto fantástico. Que maravilha, que alegria estar com vocês aqui. Pena que o nosso tempo precisa encerrar, né? Porque a gente tem que seguir de acordo com os novos tempos, né? O nosso tempo, ele é o nosso grande valor, né? O tempo é vida, a gente precisa dar esse prosseguimento, né? Agradeço demais a presença de vocês, Jucimara, Luísa, André, em especial ao Reginaldo, né, Morikawa, que nos trouxe aí com muita alegria, enriqueceu a nossa noite, a discussão acadêmica de pesquisadores, com um grande pesquisador, né, de várias áreas, que trouxe assim, um conhecimento muito grande para todos nós. A gente espera, né, podermos assim estar em outro momento juntos, esse grupo com outras pessoas, para aprofundarmos um pouco mais, e o mais importante é levar esse conhecimento, essa experiência para muitas pessoas, né? A importância da saúde, da alimentação, desse equilíbrio, corpo, mente, espírito, né? Não numa questão religiosa, mas sim esse equilíbrio também, a harmonia espiritual, e tudo isso dialoga com o nosso PAG, que é o Programa Ambiental Gaia, né, que abre os seus trabalhos com a Semana do Meio Ambiente, com uma live maravilhosa, rica, e de extrema experiência, né, para que a gente possa desenvolver um pouquinho, pegar um pouquinho e fazer um pouquinho. Mas muito obrigada a todos, equipe do marketing, equipe de TI, a Core, a Colégio BM, a UBM, aos estudantes acadêmicos que estão nos acompanhando, convidados de várias partes do país, né, amigos, temos muitos amigos aqui, nossos também, e uma boa noite iluminada a todos vocês, e uma excelente semana de saúde e alimentação para todos nós. Obrigada, boa noite.